Graça e paz, irmãos. Eu estou transmitindo aqui da igreja, que nós estamos sem internet, então quero postar aqui uma palavra para você. Mas antes gostaria de cantar um hino para vocês. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, que seja sempre assim. Teus são os meus poderes, minha vida. Em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com teus planos. É tudo bom se vem do teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, por mim cravadas na sangrenta cruz, dos meus pecados foram transpassadas. Bem posso nelas descansar, Jesus. Nos céus erguidas, sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão. Ao seu cuidado, em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino. Acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o seu caminho e sem motivos não te afligirá. Encontro em seu poder constante apoio. Forte é seu braço, insonho seu amor. Por fim, entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e Salvador. Amém. Graça e paz, Sandra. Obrigado pela presença aqui. Que Deus a abençoe. Vamos fazer uma oração, irmãos, depois vamos ouvir a palavra de Deus. Eu estou gravando antecipado aqui da igreja e eu quero orar pela vida da dona Cida, quero orar pela vida da Rosana, pela vida do Ageu e vários irmãos que necessitam tanto das nossas orações. Orar também pela Sandra, que está aqui com a gente, graça e paz, e por todos aqueles que sempre assistem o trabalho que a gente faz. Então vamos orar. Santo e bendito Deus, nós estamos aqui diante do teu trono soberano. Te agradecemos, ó Deus, pela vida eterna. Te agradecemos pela vida, pela saúde. Te agradecemos pela vida, ó Deus, da Sandra que está aqui. Abençoa o Júnior, as crianças, ó Deus, todos, ó Deus, de suas famílias respectivas. Nos lembramos da dona Cida, nos lembramos também, ó Deus, da Rosana, do Ageu. Pedimos, ó Deus, pela vida da Fernanda, da dona Lida, da dona Nadeja. Pedimos também, ó Deus, pela vida do seu Jurandir, do Carlos Visconti, ó Deus,
E eu te peço por todos os irmãos da igreja que o Senhor abençoe e guarde. Obrigado por tudo, dá-nos a tua paz e dá-nos ouvir a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero ler para vocês aí o texto que servirá de base para a nossa mensagem, que se encontra em Gálatas capítulo 5, versículos 13 em diante. Eu vou ler o 13 e o 15 e depois vou mudar para o capítulo 6. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois do Espírito espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Meus queridos irmãos, o que o apóstolo Paulo está pregando aqui é para uma igreja, como eu já falei em estudos anteriores. Olá, Vilma, Deus abençoe, obrigado pela presença, também os irmãos aqui do Pilgrim, muito obrigado por estarem aqui com a gente, graça e paz. As igrejas que eram constituídas, chamadas igrejas da Galácia, elas estavam se esquecendo do Evangelho, elas estavam passando para outro Evangelho. Elas estavam querendo algo além de Jesus. Então tinham alguns judaizantes dizendo o seguinte: olha, se vocês se circuncidarem, vocês vão estar salvos. E eu já falei sobre isso, porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós que a vida verdadeira é a vida do Espírito. É a vida que vem do Espírito Santo, e o Espírito Santo é o único que pode transformar vidas. Você pode tentar obedecer à lei, mas você não vai conseguir obedecer o Evangelho se você não está em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele começa aqui esse texto do capítulo 6, que é a parte final, dizendo: se alguém for surpreendido em alguma falta. Quem é que não peca? Todos pecaram. Todos estão pecando, nós pecamos diante de Deus, mas há um perdão em Cristo Jesus. Então, sempre é necessário que alguém corrija os outros para que possa mostrar o caminho certo de Cristo. Muitas pessoas acham, por exemplo, que o cristianismo basta ser batizado, basta estar na igreja ou no templo que eu já sou salvo. Não, o cristianismo não é assim. O cristianismo tem a ver com uma dinâmica diária com Deus, uma vida com Deus de todos os dias. Por isso, meus irmãos, se alguém for surpreendido numa falta, você que tem o Espírito Santo deve ajudar. E ele usa aqui uma palavra que é uma palavra usada pelos pais para os filhos: corrigiu com espírito de brandura. E esse é uma das coisas que mais tem faltado no cristianismo hoje. Quando você vê alguém fazendo coisas erradas, você já vai falar mal das pessoas. Mas a palavra de Deus diz para a gente corrigir com a pessoa em si. Corrigi-o, quer dizer, corrija aquela pessoa, seja ele homem, seja mulher, mas com um espírito de brandura. É assim que Deus faz conosco.
Deus faz isso com você, faça com os outros também. E guarda-te para que não sejais tentados também. Nós precisamos tomar cuidado muito, porque muitas pessoas elas caem em pecados e caem em erros, porque elas corrigem os outros, falam para os outros, mas não falam para si mesmos. Por isso que a palavra de Deus nos mostra aqui que nós devemos de corrigir, para que a gente possa, com esse espírito de brandura, mas também guardando-se para que a gente não seja tentado. Por isso, levai as cargas uns dos outros, e assim você cumprirá a lei de Cristo. O que os Gálatas estavam tentando fazer é cumprir a lei do Antigo Testamento para ser salvos. Para a gente cumprir a lei de Cristo é o amor. E se você quiser andar na lei, ame a Deus em primeiro lugar e ame ao seu próximo como você mesmo. Por isso que a palavra de Deus diz assim: levai as cargas uns dos outros. Meus irmãos, isso tem a ver com amor além de nós mesmos. Eu estava lendo um livro há pouco tempo atrás, que até um sociólogo estava dizendo que cada um só pensa em si, cada um só quer saber de si mesmo. É por isso que esse mundo não melhora, é por isso que esse mundo sempre dá errado, porque a maioria das pessoas está geralmente pensando somente em si. Mas quando eu levo as cargas, e eu posso dizer assim para você: coloque os seus problemas sobre mim, eu quero ajudar você, eu quero carregar com você, eu quero te estender a mão. Quando a gente faz isso, a gente está cumprindo o que Cristo fez. O que Cristo fez? Ele levou os nossos pecados para a cruz, Ele carregou os nossos pecados, e assim nós devemos de ajudar os outros. Eu não estou pregando aqui um amorzinho que é apenas para mostrar para os outros que a gente é bonzinho. Não, eu estou pregando aqui para você que levar as cargas uns dos outros tem a ver com eu largar de ser eu mesmo e negar a mim mesmo para levar as cargas dos outros. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Quantas pessoas não estão enganadas em si mesmas, achando que são alguma coisa, mas elas não ajudam ninguém, não fazem nada. E hoje nós estamos vivendo numa época em que o cristianismo está sendo deturpado, mal falado para tudo quanto é lado, porque os cristãos não querem mostrar amor. O amor vence cala a boca de todas as pessoas. E aí ele diz: porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o próprio fardo. Muitas das vezes, para pisar na gente tem um monte de gente. Agora, para ajudar, para você ver, conte comigo, eu quero ajudar, o que eu posso fazer? Aí não tem. Por quê? Porque a maioria das pessoas, meus irmãos, e aí eu quero só mudar aqui um pouquinho, a maioria das pessoas está interessada nos seus próprios problemas e nos seus próprios fardos, nas suas próprias dificuldades e problemas. Mas aí o apóstolo Paulo diz aqui algo que eu quero compartilhar com você. E aqui tem a ver com o tema do amor. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, quer dizer, aquele que conhece a palavra de Cristo, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Ensine os outros através do exemplo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. No contexto de Gálatas, o que nós vemos aqui, meus irmãos, é que muitos daqueles irmãos estavam vivendo de tal maneira que eles achavam assim: imagine que Deus vai levar isso em consideração. Ele vai, de Deus não se zomba. Se você não está interessado em amar, em levar as cargas,
em corrigir os outros com amor e com brandura, e você está interessado somente em você, você não se esqueça que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que você semear, você vai colher. Ele diz assim, porque o que semeia para a sua própria carne, da própria carne colherá corrupção. As coisas voltam. O pecado é que nem bumerangue, você atira e ele volta sobre si. Nós estamos vendo isso no Brasil. Quanto mais as pessoas deixam de ajudar as outras, o pecado social aumenta. E quantas pessoas não estão vivendo isso, né? Quantas pessoas que estão se esquecendo de instruir os outros no amor. Aí o apóstolo Paulo nos diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ou seja, se a gente não morrer antes, mas nós vamos colher quando nós semeamos coisas boas. Eu quero fazer uma pergunta a você: você tem semeado amor ao redor da sua vida? Ou você tem semeado mais ódio na sua casa, no seu trabalho, na sua escola? Aonde você vai, as pessoas podem dizer: lá vai uma mulher de Deus, lá vai um homem de Deus, porque as palavras que ele fala, os atos que ele faz, são atos de amor, são atos de pureza. Por isso o apóstolo Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos receber isso de volta. É um investimento. Isso me lembra Eclesiastes, né? Lança o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. É uma maneira de dizer assim: pega o trigo, joga nas águas, aquilo vai cair e vai fecundar e vai virar o trigal. Por isso que nós precisamos sempre semear as coisas de Deus. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, aqueles que estão mais próximos de nós, aqueles que precisam ser instruídos, aquele que nós temos carregado as cargas. Meus irmãos, tanta gente que diz assim: eu vou orar, mas se esquece de orar, se esquece de buscar Deus. Vede, o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu estou encerrando agora o livro de Gálatas, vejam com que grandes letras eu escrevo para vocês do próprio punho, porque eu amo vocês. Ele diz: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela é que nos move para a gente mover-se em amor para os outros. Eu quero desafiar você nessa tarde, começo de noite já, a ser um cristão de verdade. Ser um cristão que ama o Evangelho, que ama Cristo e que não se dobra às questões desse mundo, não se dobra à política, e nada pode separar você do amor de Deus. Por isso, ame sempre. Que Deus abençoe a todos, que a paz de Jesus esteja com todos os irmãos. Eu quero ainda cantar um cântico aqui com vocês, para a glória de Cristo. A gente não está fazendo isso aqui para a nossa própria glória, mas é para a glória do Senhor. E eu quero cantar um cântico aqui, ó. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade
para sempre exaltado nos céus. Jesus é a razão da nosso louvor. Que Deus abençoe a todos vocês. Graça e paz. Fiquem com Deus e até mais. Vamos orar? Graças te rendemos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu amor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda fará. Abençoa os irmãos que estão aqui ouvindo esta palavra, que faça bem neste começo de noite e final de tarde a tua palavra, Senhor, que ela encha o nosso coração para vivermos no amor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, graça e paz, fiquem com Deus. Deus abençoe Cipriano, Renan, a Vilma, a Sandra e todos os demais que hão de assistir este vídeo. Deus abençoe, graça e paz. Tchau.